Os cientistas dizem que tudo que foi estudado até hoje, estima-se que foi catalogado apenas 5% de tudo que existe. Então a gente está falando de algo que a gente não consegue ter dimensão do quão grande é, do quão imenso é tudo que Deus criou. E por que eu estou falando de tudo isso? Porque a gente vai falar um pouquinho sobre arrogância. E aí a gente vê que existe algo tão grandioso e a gente é tão pequeno. Por mais arrogante que a gente se torne, a gente ainda vai ser muito pequeno perto da criação de Deus. Nós somos algo muito pequeninos. Né? Dentro do nosso planeta, encarnados são 8 bilhões de seres encarnados. Só nesse planetinha pequeno. Júpiter é 300 vezes maior do que a Terra. Um dos planetas mais evoluídos do nosso sistema solar. Eles já passaram o mundo de regeneração, provas e expiações, hoje eles estão no mundo ditoso, já pulando para serem mundos celestiais ou divinos. Muito aquém do nosso patamar ao qual a gente se encontra. O Sol é 110 vezes maior do que a Terra. Então a gente vê que é tudo tão grandioso, tudo tão grande, e tudo isso rege uma harmoniosidade perfeita. A gente não vê planetas se chocando, a gente não vê grandes catástrofes acontecendo. Tudo acontece harmoniosamente conforme Deus criou. E entrando diretamente no assunto, a gente vai buscar no dicionário o que significa arrogância. Quantidade ou caráter de quem, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou comportamento, assim, assume atitudes proponentes ao despejo, ou seja, ele tenta ser superior a outra pessoa. E aí a gente vai buscar em Joana de Ângeles, que é psicografada pelo Divaldo, que ela trata diretamente, bem a fundo, sobre esse tema, no livro Rejubilando em Deus. E aí ela traz algo mais sintético, para a gente poder entender exatamente de onde vem a arrogância. Ela diz que a arrogância é o resquício da primaridade da ausência do indivíduo, ou seja, o indivíduo ainda é muito primitivo. Então ele traz lá da inferioridade dele, lá do início, essa arrogância que vem com ele. E ela diz que, grande ou pequena, todos nós ainda temos um pouquinho de arrogância. Todos nós ainda temos um pouquinho a melhorar, seja ela grande ou seja ela pequena. E é isso que a gente precisa, na nossa evolução, tentar encontrar aonde está ainda essa arrogância. Aonde eu ainda me sinto superior ao outro. Aonde eu ainda acho que eu sei mais do que o outro. Por que às vezes, quando a gente cria um debate, ou começa um debate, eu tenho que impor a minha opinião superior ao outro? Porque um debate deveria ser duas pessoas conversando, um dia eu boto o meu ponto de vista, o outro dia bota o ponto de vista dele, e a gente concorda um com o outro. Ou a gente não precisa concordar com a ideia um do outro, mas a gente não vai brigar por isso, ou eu não vou ter que impor a ele isso. Isso acontece muito nas religiões. Quando a gente trata espiritismo, ou de igreja católica, ou de qualquer outra igreja, eu preciso impor ao outro que a minha religião é melhor do que a do outro. Eu preciso impor ao outro que aquilo é melhor do que o meu. Mas onde é que está escrito isso? Quem disse isso?
Jesus, quando veio à Terra, não falou nada disso. E ele foi o ser mais superior que nós tivemos aqui. Então, não temos como dizer que o espiritismo é melhor do que aquilo, melhor do que aquilo, melhor do que aquilo. Cada um segue o caminho ao qual está condicionado e consegue seguir. Né? E tem um livro que tu me emprestou? Do Ramatiz. E ele bate muito em cima disso. E é uma parte muito interessante que ele diz que todas as religiões são necessárias. Mas por que todas elas são necessárias? Porque a pessoa se adapta melhor àquela religião. Eu não estou preparado para essa ou para aquela ou para aquela outra. Eu preciso dessa ou eu preciso daquela. Isso não quer dizer que essa seja melhor do que a outra. Né? Quer dizer que ele precisa daquela porque é aquela que ele se adapta melhor, aquela que o ambiente acolheu ele, é aquela que o sentimento dele vibra melhor nessa existência. Na outra, quem sabe, passa para outra, e assim para outra, e assim para outra. E não existe um ciclo de que essa é melhor, depois tu passa para essa, depois tu passa para essa, depois tu passa para essa. E ele continua dizendo que vai chegar um dia que todas as religiões elas vão se unir. Não no sentido de se tornar uma só, mas no sentido de elas se aceitarem uma entre a outra. Porque hoje, se tu for em alguma igreja e falar sobre espiritismo, não é aceito. Né? Ou se for lá falar sobre outra coisa, também não é aceito. Então vai chegar um momento que a gente vai se entender e se aceitar. Sem brigar, sem conflitos, sem guerras. A maioria das guerras que estão acontecendo no planeta hoje é em função religiosa. Por mais absurdo que possa parecer, ainda estamos cometendo guerras por religião. Mas esse não é o tema, e aí a gente vai seguindo. E aí ela traz ainda mais. Mas como é que eu vou saber da onde vem a arrogância? E aí ela abre um pouquinho mais a fundo. Ela diz que a arrogância é diretamente relacionado ao medo. Mas ao medo? Sim, ao medo. Ela diz que o ponto principal da arrogância é o medo. Medo de quê? Insegurança, medo de alguém ser superior a mim, medo de alguém saber mais do que eu, e nesse ponto de vista talvez eu seja inferior a ele, medo de perder, culpa, e assim a gente abre um leque imaginário. Tudo isso faz a gente criar uma carapaça na frente e tentar ser melhor do que o outro. Eu ia dizer que isso é natural, mas não é natural, isso é comum. Né? A gente criar personagens para a gente demonstrar ao outro aquilo que a gente não é, mas sim aquilo que a gente queria ser. Né? A gente sempre queria ser mais, né? Mas muita gente, a gente não acontece. Então a gente precisa, né, demonstrar para o outro que eu sou mais do que eu sou. E esse é o ponto principal que ela bate, que é relacionado ao medo, que é relacionado ainda ao instinto primitivo que a gente ainda traz. Né? A gente saiu há pouco tempo de mundos primitivos, aí passamos para mundos de provas e expiações que estamos hoje, e aí estamos passando para mundos de regeneração. Mundo de regeneração. O mundo que nós vivemos hoje, provas e expiações, o mal prevalece. Essa é a definição que está no Livro dos Espíritos. Quando mudamos para o mundo de regeneração, o bem prevalece. Então já muda consideravelmente. E aí, aonde o Júpiter está, né, é um mundo ditoso, onde o bem supera o mal, ou seja, na sua toda grandiosidade. Não se vê mais guerra, não se vê mais conflito, não se vê mais nada disso. Né? Então a gente está evoluindo para um dia chegar num patamar desse. Outro ponto que ela traz para nós também sobre a arrogância é o poder. Mas ela não fala
diretamente o poder sobre o poder de eu ser um político grandioso e querer tomar conta de uma nação, ou eu ser o maior presidente do mundo. Isso é também poder, né? Mas ela traz um pouquinho antes o poder sobre o poder sobre eu ter que ser melhor do que as pessoas, eu ter que provar para ela, ou seja, eu quero quando ela quase se define quando ela fala do medo, né? Uma coisa quase bate com a outra, porque eu preciso impor para ele, né? Porque eu tenho medo que ele seja maior do que eu. Então eu tenho que impor para ele, né? Para mim me sentir talvez superior, né? E quando ela fala do poder, é quase paralelo à mesma coisa. Ou seja, eu tenho que ter o poder de conseguir convencer ele, né? Eu tenho que ter o poder de conseguir manipular as pessoas, porque é indiretamente uma forma de manipulação, né? Eu tentar induzir ele para que ele aceite a minha opinião, para que ele comece a concordar com isso. E nós tivemos algo muito claro, né, na última eleição que nós tivemos quase dois lados, né, um falando de uma coisa, outro falando de outra. Eu não estou aqui puxando para nenhum dos dois lados, eu estou dizendo que quem era desse lado, se falasse alguma coisa do lado de cá, estaria errado. Quem era do lado de cá, se falasse alguma coisa do outro lado, estaria errado. Então, ou eu sou 100% desse lado, ou eu sou 100% daquele lado. E, na teoria, não deveria ser dessa forma, né? É interessante que na política sempre tenha dois lados, porque precisa evoluir, a gente precisa ter opiniões diferentes, só que essas opiniões deveriam se entrelaçar para que a gente tomasse uma decisão melhor e não ficasse duas dimensões totalmente diferentes. E isso é o que acontece no nosso dia a dia, isso é o que acontece nas nossas vidas, com nossos amigos, familiares, né? E todos os que se envolvem com nós, porque ou diretamente tu me aceita, ou diretamente tu não me aceita, né? Então tu é mais diretamente chegado a mim, porque tu concorda com as minhas opiniões, ou tu é mais tirado de lado, porque diretamente tu não concorda com as minhas opiniões. Aquele famoso que, não, meu irmão está lá, a gente quase não conversa, quase não tem um diálogo, o meu amigo também quase não tem um diálogo, mas por que a gente não consegue ter esse diálogo, né? Porque ele não concorda com a minha opinião. Mas o que tem de errado ele não concordar com a nossa opinião? Então, isso que ela tenta trazer para nós, para a gente começar a imaginar, e às vezes acontece tão sutilmente na nossa vida que a gente não percebe. Isso está tão enraizado dentro de nós, né, que a gente não percebe o quanto isso é sutil, né? E para relatar esse fato, tem uma historinha que é bem legal. Ela conta sobre a história de um piloto de avião. O nome dele era John. John era um piloto das Forças Armadas Americanas e vivia sempre em combate. Ele era comandante, então estava sempre em função de novo programa, o que acontece nas Forças Armadas. Então ele estava sempre envolvido em tudo que acontecia. Então ele não tinha muito tempo para o que acontecia ao seu redor. A vida dele era realmente pilotar avião e fazer aquilo. Era o que ele realmente gostava, né? Então ele ia para o quartel, né? Lá ele fazia tudo o que ele tinha que fazer, pegava o avião dele, viajava, fazia treinos e tudo mais. Certo dia, John foi participar de uma guerra. Ele teve que participar da guerra, né? E ele foi participar da guerra em espaço inimigo. E lá bombardeando e tudo aquilo que aconteceu, conseguiram, o outro caça veio atrás dele, né, interceptou ele, e ele, para não morrer, ele ejetou o banco, né? Aqueles caças modernos, ele solta o banco, né? O avião é perdido, mas o paraquedas abre e ele vem descendo e ele sobrevive em muitos dos casos. E foi o que aconteceu com John.
Ele ejetou do avião, caiu, mas ele caiu na área inimiga, né? E ele foi preso. Foi torturado, teve uma vida bastante difícil, segundo o que ele conta. Lá, ele ficou cerca de 6 meses presos na mão inimiga. E aí, depois de muito debate entre os dois países, eles fizeram a troca desses prisioneiros, desses prisioneiros. Então trocaram, John veio para casa. E aí John não voltou a pilotar e voltou para casa e começou a fazer palestras, mostrando o quanto era difícil a vida que ele passou, o quanto foi duro aquela tempo encarcerado, o quanto ele sofreu, quanto eles batiam nele exigindo informação e tudo aquilo que acontece numa guerra. E John fazia palestra, tomou uma proporção bastante grande e foi reconhecido nacionalmente. Todo mundo o conhecia. Certo dia, John estava numa lanchonete fazendo um lanche. Estava lá sentado fazendo um lanche. Chegou alguém perto dele e falou: "Você, John?" "Sim, sou eu." "Nos conhecemos?" "Sim." "Não estou lembrado de você. Eu sou a pessoa que dobro o seu paraquedas." Aí ele olhou sério para a pessoa. Aí ele começou a pensar: "Você é a pessoa que fica na guarita?" "Sim, eu sou a pessoa que fica na guarita." "E a pessoa que dobra os seus paraquedas." E ele ficou em prantos com aquilo, porque ele nunca tinha falado com aquela pessoa. E aí conversaram, John foi para casa, muito abalado com tudo aquilo, 2 noites sem dormir, sem entender que toda a vida dele estava salva porque aquela pessoa dobrou o paraquedas correto. Porque se eu dobrar o paraquedas errado, ele não abre. E a altura que ele estava, com certeza, não teria como sobreviver. Porque ele está grudado no banco. O banco é muito pesado. Então vai descer muito rápido, ele vai bater no chão e não tinha como sobreviver. Então a única forma dele ter sobrevivido foi o paraquedas ter aberto. Ele só estava vivo naquele dia porque alguém que ele nunca tinha olhado nem cumprimentado, mas que estava sempre no mesmo lugar, dobrou o paraquedas deles de forma correta. E aí a gente começa a repensar e ver que às vezes acontece isso com nós no dia a dia. Às vezes a gente passa batido por alguém, nem se toca em cumprimentar, e às vezes alguém que a gente conhece, ou às vezes que a gente passa diariamente pela mesma pessoa, e a gente às vezes não tem o costume de agradecer, ou de dar um bom dia, ou de dar uma boa tarde, porque a gente às vezes está muito direcionado àquilo que a gente tem que fazer. Porque o nosso dia a dia é voltado a uma correria muito grande, né? Nós estamos num século muito agitado, onde acorda-se, vai trabalhar, volta, tem filho, estuda, e todo o patamar que cada um tem. Então, é realmente uma vida bastante agitada. Só que isso não pode, não deveria, sobrepor o que a gente realmente é, o que a gente realmente deve ser, o que a gente realmente deve buscar. O que eu estou buscando nesse planeta? Eu já tenho consciência de que eu vim para cá para evoluir? Eu já tenho consciência que eu não estou aqui de passeio? Eu já tenho consciência de que eu sou um espírito imortal? Eu já tenho consciência de que eu quero evoluir? Porque de tudo que a gente falou aqui no início, sobre o tamanho do planeta, sobre Júpiter, sobre nosso sistema solar, algo pequenininho perto do todo. Quando isso aqui foi criado, Jesus já era um espírito evoluído. Jesus já era um espírito puro. Já tinha passado tudo que nós vamos ter que passar. Então
é um espírito muito milenar, muito milenar. Porque o nosso sistema solar tem alguns milhões de anos. E ele já era um espírito tão evoluído. Não tão quanto hoje, mas já era um espírito muito evoluído. Pois ele que ajudou a criar todo esse sistema solar. Então, a gente começa a ter dimensão de que nós somos só isso aqui ainda, nós temos que alcançar isso. Exatamente. É lá que a gente deve chegar. Ser um ser crístico. O tempo, cada um de nós é que vai dimensionar o quanto quer levar para chegar lá. Não é algo que a gente consegue de uma encarnação para outra. Não é algo que a gente consegue da noite para o dia. É algo que a gente deve buscar diariamente. E essas pequenas lições, né, que Joana dá em suas obras, que é fantástico, né, nos mostra que a gente ainda não conhece totalmente os nossos sentimentos, ou nem parcialmente eles. Tem muitos dos nossos sentimentos que eles ainda estão tão enraizados e escondidos que a gente ainda não se deu conta que ele existe. A gente ainda não se deu conta que ainda preciso passar por isso. E aí a gente está passando num mundo de provas e expiações para a regeneração. Nesse mundo de regeneração é aonde a gente vai passar as principais provas da nossa existência para ver se realmente a gente está pronto para um dia transportar para um mundo de regeneração. E é essa busca que a gente deve fazer diariamente. É essa busca que a gente precisa fazer interiormente. E essa busca não é o outro, não é eu demonstrando, tentando dizer para ele que ele precisa melhorar nisso, nisso e naquilo. É eu me melhorando. Porque eu não consigo melhorar o outro. Eu consigo ajudar ele no que eu chutei, a gente debater e chegar num consenso sobre alguma coisa. Mas eu não consigo mudar a opinião dele. A opinião dele continua sendo a opinião dele. E a gente não pode brigar por isso. Então, o que a gente precisa realmente buscar é o meu melhoramento interior. E o que eu estou fazendo para buscar isso? O que eu estou buscando para ser melhor? O que eu estou fazendo diariamente para ser uma pessoa melhor? Essa é a pergunta que a gente deveria se fazer diariamente. Né? O que eu posso melhorar hoje? Ou, como esqueci o nome dele agora, ele fazia sempre no final, né, de cada dia, no início da noite. Oi? Santo Agostinho. Santo Agostinho, obrigado. Era fazer uma análise do dia anterior, né, e tentar entender o que ele precisa, o que ele poderia mudar, o que ele poderia ter feito melhor, para não errar de novo. E é exatamente o que a historinha veio sinteticamente nos mostrar. Né? Algo tão simples, né? Porque ele era alguém superior, ele era já um comandante. Né? Então a pessoa que estava na glória era alguém, em termos de patente, militar, alguém inferior. Em termos de patente, alguém inferior a ele. Então ele passava, ele estava com a cabeça muito quente sobre tudo que ele tinha que buscar, só que isso não dá o direito dele passar e cumprimentar alguém. Né? Porque ele já estava passando, não gostava. Né? Mas estava tão turbulento, estava tudo tão turbulento na vida dele que ele acabou esquecendo de fazer isso. E talvez isso aconteça com nós no dia a dia. Né? Às vezes a gente está com a cabeça tão turbulenta que às vezes acaba passando por alguém, não cumprimentando, acaba esquecendo de procurar aquele amigo que talvez esteja em situação difícil e dar uma palavra de amigo, de conforto, né? Buscar algum familiar que a gente talvez saiba que está numa situação difícil e quem sabe a gente pode ajudar. Porque uma coisa é muito certa, que Chico sempre dizia, que sempre existe alguém em situação muito pior ao qual a gente se encontra.
Por mais difícil que a nossa situação seja, sempre vai ter alguém em situação pior. E isso já é um grande conforto para que a gente se agarre, né, na fé e na esperança de que a gente pode fazer melhor amanhã, ou a gente pode fazer melhor hoje para que o nosso amanhã seja melhor. Tudo depende unicamente de nós. A gente não deve buscar culpados sobre o que acontece na nossa vida, porque não existe. Por mais que a gente ache que a culpa é do meu marido, a culpa é da esposa, a culpa é do filho, a culpa é do vizinho, a culpa é sempre do outro. Não. A culpa é sempre nossa, que não entendeu a situação. Porque talvez ele esteja em situação muito pior do que a nossa, e a gente deveria entender. Se todos nós fizéssemos e a gente conseguíssemos, a gente não teria mais guerra, não teria mais briga, não teria pelo menos mais grandes guerras que estão acontecendo. Né? E essas guerras, elas são grandiosas na dimensão que se tornam, mas existem essas pequenas guerras que a gente faz dentro de casa, com vizinhos, com amigos. Essas pequenas guerras são vibrações que a gente joga em redor do nosso planeta, né, que tornam esse envoltório negativo, e isso causa essas grandes catástrofes que acontecem no nosso planeta. As obras espíritas relatam que tudo que acontece, essas catástrofes, enchentes, tsunamis, terremotos, tudo isso é em função da vibração energética ao qual o planeta está passando. Vibrações energéticas essas que nós emitimos, não são os outros, os nossos, e eu faço parte disso. Então, todos nós somos culpados de tudo o que acontece. Sobre o que eu penso. Um exercício simples que a gente fez no estudo aqui, e que serve para a gente analisar, né, é assim: das 24 horas do nosso dia, geralmente em 8 a gente está dormindo. As outras horas que sobram, os meus pensamentos são mais positivos ou eles são mais negativos? Porque se eles forem mais negativos, eu estou ajudando a encher mais essa vibração energética. Mas se eu já conseguir ser mais positivo, eu estou ajudando a diluir todas essas energias. Então a gente precisa fazer essa análise e ver: eu vibro mais positivamente ou negativamente? Que lado que eu estou pendendo? O que falta para me pender lá mais para o lado positivo? O que eu tenho que fazer diariamente para que o meu pensamento seja mais positivo? E todo o meu dia e os meus próximos dias e a minha existência depende unicamente disso. Porque o meu dia amanhã vai ser melhor se eu fizer ele hoje melhor. Porque se eu tiver um dia ruim hoje, dificilmente amanhã ele se torna melhor. Eu tenho que mudar. Eu preciso escolher o caminho que eu quero. Né? E é simples, isso acontece diariamente. Quando a gente pega o carro daqui, vamos supor que a gente trabalha em Florianópolis. Estou em Palhoça. Vamos pegar agora o verão e o nosso trânsito vai se tornar caótico. Porque Florianópolis estima-se que vai receber 5 vezes mais habitantes do que tem na temporada. É 5 vezes o fluxo de veículos que tem. Então, normalmente nós já temos fila. Então vai se tornar muito mais fila. Quando eu sair daqui para o meu trabalho, eu vou pegar fila. Como é que eu vou me comportar nessa fila? Porque geralmente eu vou chegar atrasado. Então, teoricamente, eu preciso sair mais cedo de casa.
Muitas vezes não dá para mim sair mais cedo de casa. E aí eu pego o carro e vou. E aí eu começo a ficar estressado. Eu começo a xingar todo mundo. Quando o meu humor começa a fazer variações grandiosas. E aí eu vou tornando o meu dia cada vez mais difícil. Porque eu já cheguei no serviço estressado. Peguei toda aquela fila, já briguei com todo mundo. Cheguei lá no serviço, a pessoa olha para mim, só falta brigar com ela, porque meu dia já está ruim. Se tornou mais difícil ainda. Né? Tornei a vida das outras pessoas que não tem nada a ver com a minha mais difícil. Vou passar, teoricamente, mais 8 horas perto delas. São mais 8 horas difíceis. Vou voltar para casa, vou pegar outro trânsito. Vou ficar mais estressado ainda. E no final do dia, quem que vai receber toda a carga? Quem estiver em casa. Alguém precisa receber a parte daquilo. Eu consigo ficar com tudo aquilo para dentro de mim. Eu preciso distribuir com alguém. E acontece com o marido, com a esposa, com o filho, com quem tiver casa. E aí a gente torna o dia muito difícil. E aí será que depois de toda essa turbulência, o meu dia de amanhã vai se tornar melhor? Será que depois de eu passar por uma turbulência tão grande, aí eu vou dormir com aquele cabeça daquele tamanho, ter brigado com o esposo, com o filho, com quem seja? Vou acordar? Será que quando eu acordar eu vou estar lindo e maravilhoso e feliz? Não tem como. Meu dia continua sendo. E isso vai seguir um dia após o outro. Um dia após o outro. Então, nessa situação eu vibro muito mais negativamente do que positivamente. E essa é a busca que a gente precisa fazer. É fácil? Não é fácil. Trazer um assunto aqui quer dizer que tu já superou? Não. Com certeza não. É algo que me faz refletir muito sobre quanto eu ainda preciso melhorar. E aí eu venho dividir com vocês, porque talvez, não estou dizendo que vocês já não conseguiram, mas talvez lá dentro ainda tenha alguma coisinha que vocês possam melhorar. Alguma coisinha que me faça melhor hoje, para que o dia de amanhã seja melhor. Espero que eu possa ter trazido algum ponto de aprendizado, minúsculo que seja, na caminhada evolutiva de vocês. E lembrando que segunda-feira a gente comemora o nascimento do ser mais evoluído que já teve nesse planeta. O ser que já era um ser perfeito quando esse planeta estava sendo construído, estava sendo criado. Um modelo que Deus nos enviou para que a gente consiga ser melhor. E o modelo não significa que eu tenha que ser que nem Jesus, porque a gente não vai conseguir. Mas serve exatamente de modelo sobre o que ele fez e o que a gente pode fazer para melhorar. Então ele tem muito a nos ensinar. É muito importante a gente conhecer, é muito importante a gente tentar melhorar. Que Deus ilumine e ampare o coração de cada um de nós. Então, o que ele quis nos trazer com isso? Arrogância? Ela é a filha dileta do orgulho. E sendo a filha dileta do orgulho, com o tipo de números que ele colocou, quis mostrar para nós o tamanho da disparidade do que nós pensamos ser e quem nós somos. E isso cria realmente essa dicotomia a qual nós caímos no conto ou então vivemos dentro da ilusão. Essa é a verdadeira razão de nos mantermos ainda fixos naquela ideia que nós trazemos, como ele disse, o orgulho em si, ele nos incita a mantermos
firmes uma ideia que nós não queremos largar a mão. E isso cria essas dificuldades. Isso cria o medo e cria também as dores que nós passamos no nosso dia a dia. Vamos refletir sobre isso. Agradecemos ao Cleide e vamos, nesse instante, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo por tudo que aqui recebemos nessa noite. Essa noite de sexta-feira, na qual nós escolhemos estar aqui, com certeza buscando algo que nos servisse para nos alavancar ainda melhor a nossa caminhada, a qual temos determinados momentos que nós achamos que a estrada acabou. Não nos esqueçamos que o planeta ao qual nós estamos, que está realmente no meio de uma transição, ele é comandado por este ser que segunda-feira nós vamos comemorar o seu nascimento. Ou seja, quem dirige essa grande nave é Jesus. Então, que nós continuemos realmente trabalhando na direção deste encontro com este mestre amigo, porque ele mesmo dizia: vinde a mim todos que estão cansados, todos que estão perturbados e doloridos, que eu sou de fardo leve e a estrada a qual aquele que me segue ela é tranquila e feliz. E assim, então, em agradecimento a tudo que recebemos, nós dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair nas tentações, e livra-nos de todos os males, e de permanecermos no mal, agora e sempre, que assim seja. E desta feita, então, agradecemos o grupo espiritual que age nesta casa, Antônio Melo, o mentor desta casa, e Nossa Mãe Maria de Nazaré, e Jesus, que é a ponte que nos leva ao Pai. Agradecemos a todos, que todos ao sair daqui possam levar essas energias consigo para lá distribuir entre seus amigos e familiares. Hoje, meus irmãos, nós teremos agora a seguir uma apresentação do grupo das crianças da casa que estão aqui na evangelização. Então, muitas das vezes é um improviso, mas vale a pena. Olá, boa noite. Hoje tem uma apresentação dos nossos pequenos, tá? Contando um pouquinho da história do nascimento de Jesus. Depois a gente vai ter uma musiquinha também, que a gente saiu com eles, tá? Tudo feito com muito carinho. Não vai ser perfeito, né? Mas assim, vai ser feito da maneira deles, ali, do jeitinho deles, tá? Você pode ler com essa Então, o nosso teatro tem como título Primeiro Natal. Essa é a história do nosso grande presente de Natal. Uma menina muito especial foi escolhida para nos trazer esse presente. Ela se chamava Maria e um lindo dia recebeu a visita de um anjo que lhe disse: Deus, nosso Pai colocou um bebê na sua barriga. Ele deve se chamar Jesus e será um presente para toda a humanidade. O anjo também foi falar com José, o
Maria estava esperando é filho de Deus. José e Maria cuidaram muito bem do presente que Deus enviou para todos nós. Certa vez, quando Maria já estava quase tendo seu bebê Jesus, ela e José precisaram viajar para Belém. José guiava o burro que carregava a Maria grávida. A viagem foi longa e, ao chegarem na cidade, não encontraram lugar para ficar. Mas Maria estava dando à luz ao nosso grande presente, Jesus. O estábulo foi o único lugar onde puderam ficar, e foi lá onde Jesus nasceu e foi colocado na manjedoura. No estábulo, o burrinho, a vaquinha e a ovelhinha ficaram animados e viram o milagre do nascimento do menino Jesus. Sentimentos de alegria, felicidade e muito amor tomaram conta do lugar e também do céu, onde surgiu uma grande estrela anunciando o nascimento de Jesus Cristo, o Salvador. Então, os anjos também estavam lá e os pastores foram receber o presente Jesus Cristo. Ao longe, os reis magos também avistaram a estrela e seguiram até encontrar Jesus e adorá-lo. Desde então, o Natal é comemorado como união das famílias, com festa e presentes que simbolizam Jesus Cristo, compartilhado em cada pacote enfeitado. Ao dar e receber um presente, lembre-se sempre do real motivo da noite de Natal: Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o nosso maior e melhor presente. Jesus de amor e bondade, que é o nosso mestre e guia, Jesus Salvador. Haja coração. Deixa eu pegar mais. Vamos lá pro cantinho agora pra falar assim, ó. Vamos lá? Vamos lá. Tira. Podemos começar com bronze. Vamos lá. Natal vem,
tem uma baguncinha, às vezes vocês vão ver uns barulhinhos aqui em cima. É a gente que está cantando, pulando, fazendo alguma arte, ó. Mas assim, a gente ensina muito sobre Jesus, né? Conta várias histórias e com eles a cada oração a gente ouve uma mensagem bonita deles, né? E esse ano a gente aumentou um pouquinho o número de evangelizadoras. Aquelas meninas ali são tudo novas, estão nos ajudando e às vezes eu só trago a ideia e nasce algo divino, iluminado. Então esse ano a gente tem a Lívia, a Paula, a Carla e a Dona Áurea, complementando nossa evangelização. Eu sou a Magda, que não me conhece, alguns já me viram por aí, né? Mas assim, foi um presente para nós e com certeza a nossa evangelização só tem a crescer. Podem trazer crianças, vizinhos, amigos, levar lá para cima, que a gente vai ensinar bastante coisa legal para eles. E daqui a uns dias a gente vai montar um grupo de jovens também, já vamos estender, tudo com a bênção do Pai lá de cima, tá bom? Esses são nossos pontinhos de luz aqui na nossa casa e com certeza iluminam a casa de vocês também. A gente precisa tirar uma foto antes do passe, tá? A gente ficar registrado. Vocês tiram pra nós e depois vocês mandam. Vamos lá, galerinha, todo mundo junto.